Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Ainda no módulo 2. Hoje nós vamos falar sobre numeral, tá? Essa palavrinha que está tão presente no nosso dia a dia, né? Nós usamos o numeral quando vamos comprar algo, né? Por quilo ou por litro, quando a gente recebe aquela mesada, né. Então, o numeral ele é muito presente no nosso dia a dia. Então vamos lá. Nesta sessão você vai estudar a classificação e a flexão da classe gramatical numeral, ou seja, o numeral é aquela palavrinha que indica quantidade ou ordem numérica, tá? Por isso que a gente fala, qual é a classe gramatical de 10, por exemplo? É um numeral, ou seja, a classe gramatical são 10 casinhas e o numeral está encaixado em uma delas, tá? Então vamos ler aqui o trecho de um artigo do blog Vialogia. Página 74, tá? Em 10 anos, blog Vialogia leva leitores a descobrir mais de 70 países. Entre as 150 matérias publicadas durante a década, saiba quais foram os destinos que mais bombaram. O blog Biologia de Época comemora nesta terça-feira, 20 de junho de 2017, seu 10º aniversário. Durante estas 522 semanas, publicamos 650 histórias de viagens e de natureza que tiveram como cenário 72 países. O primeiro artigo foi postado em 20 de junho de 2007. Na ocasião, eu me preparava para embarcar dos Estados Unidos para a Mongólia, onde passaria um mês do país de Gengis Khan, escrevendo sobre as estepes, os cavalos, os templos budistas, a vida selvagem, um tenkwin de camelo, o festival Naadã e muitos outros temas. Uma aventura especial acabou nas páginas da revista Época, As Arcas Sagradas do Deserto de Gobi. Tá? Qual é o destaque desse artigo? O que, que a gente pode ver de importante? É um blog, né, como se fosse um diário, que fala de viagem, né? Então, o que ele destaca? As aventuras publicadas ao longo de 10 anos de existência desse blog, o Vialogia. E aí, de acordo com o título, ó, quantos anos tinha o blog no ano em que esse artigo foi publicado? Então, vamos voltar ao título, ó. Em 10 anos. Então, esse blog ele já tinha 10 anos, tá? Quantas publicações. Perdão, quando foi publicado o primeiro artigo desse blog? Em 20 de junho de 2007. Aqui ela fala, ó. Comemora nesta terça-feira, o seu 10º aniversário, tá? Então, foi o primeiro ano que eles escreveram, e no dia 20 de junho de 2017 estava comemorando o 10º aniversário. Quantas publicações foram feitas até a data deste texto? 650 publicações, tá? O algarismo 10º se refere a que palavra citada no título do texto? A palavra 10, tá? Foi citada lá no título do texto. Então, o que, que a gente pode dar uma paradinha aqui e observar? Quantos numerais foram usados para escrever esse texto, né? Muitos numerais. E assim é no nosso dia a dia, né? Nós usamos bastante numerais. Algumas palavras e os algarismos que você empregou em suas respostas são classificadas como numerais. As palavras que expressam ideia de quantidade ou de posição numa sequência recebem o nome de numeral. Os numerais podem ser classificados de diferentes formas, tá? Eu tenho o numeral cardinal, quando ele expressa uma quantidade exata, um, dois, o três, tá? E assim sucessivamente. O ordinal, quando indica a posição de algo em uma sequência.
Ou seja, primeiro, segundo, né, trigésimo, centésimo. Exemplo, a primeira semana. Vou atender primeiro os adolescentes. Então, tudo que indicar ordem, eu classifico a palavrinha, né, o numeral que indica a ordem, eu classifico como ordinal. Multiplicativo indica o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada, tá? Então, eu tenho dobro, triplo, quádruplo, tá? Quíntuplo. Exemplo, o dobro de semanas. Então, tudo que indicar quantidade de vezes, eu classifico como multiplicativo. E o fracionário? Indica o número de vezes pela qual uma quantidade é dividida, tá? Um terço, um meio, metade. Exemplo, um quarto das publicações. Os numerais podem ser representados na escrita por algarismos, tá? 1, 10, 100, eu uso de fato os números. Ou ainda eu posso escrevê-los por extenso, 1, o 10, o 100, tá? Então vamos lá. Sublinhe no segundo parágrafo do texto dois numerais apresentados por extenso. Então vamos voltar ao texto, tá? Aqui, ó, eu tenho a indicação de primeiro, tá escrito por extenso, tá? E aqui, logo abaixo, o 1. Aqui, ó, e se eu fosse escrever os numerais por extenso? Ó, 522, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver, ó. 522, 72 e 2007, tá? Então, aqui eu escrevi por extenso. Releia a linha fina do artigo. Vamos reler a linha fina do artigo. Entre as 650 matérias publicadas durante a década, saiba quais foram os destinos que mais bombaram. Então, aqui é a minha linha fina, tá? A palavra década representa quantos anos? Essa palavrinha década, ela representa 10 anos, tá bom? E se o autor quisesse se referir a 2 meses de publicação, qual numeral ele poderia utilizar? Ele poderia substituir 2 meses por bimestre, tá? Além das 4 classificações citadas, existem os numerais coletivos, que representam um conjunto, como a palavra década, né? Como a palavra século, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Em algumas situações, o numeral pode substituir um substantivo. Nesse caso, ele é chamado numeral substantivo, como na frase: o tio e o sobrinho programaram uma viagem. Os dois foram para a Amazônia. Então, dois está substituindo os substantivos tio e sobrinho, tá? Quando o numeral acompanha um substantivo, ele recebe o nome de numeral adjetivo, como na frase: a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio em uma viagem. Então, nesse caso aqui, está acompanhando o substantivo sobrinha. Vamos seguir. Leia a tirinha abaixo. Oi, mãe, quer uma bolacha? Você é muito educado e generoso. Sempre que me oferece a primeira bolacha do pacote. Obrigada. É que a primeira bolacha do pacote sempre vem meio quebrada. Acabou a gentileza, né? O que que causa humor na tirinha? A mãe acha que o filho é gentil e educado, mas na verdade ele quer apenas se livrar da bolacha quebrada, tá? Os numerais uma e primeira estão flexionados em que gênero? Vamos relembrar. Toda vez que falar em gênero, eu vou lembrar de masculino e feminino. Então, uma, né? Primeira, gênero feminino.
Agora reescreva o numeral do terceiro quadrinho por extenso e no plural. Então, eu vou escrever aqui, ó, primeiro por extenso, primeira, né? E no plural. Então, ficou primeiras. Os numerais 1, 2 e as centenas completas a partir de 200 flexionam-se em gênero, por exemplo, um e uma, 200 e 200. Os demais cardinais são invariáveis, por exemplo, 15 menino, 15 meninas. Já os numerais ordinais possuem as mesmas formas feminina e masculina, como primeiro e primeira. Existem também alguns numerais que se flexionam em número, como primeiras, né, que vai para o plural, flexão de número singular ou plural, e milhões, tá bom? Outra curiosidade, dependendo do contexto, ou seja, dependendo da frase que a gente usar a palavra ela pode ser artigo, tá, indefinido, ou numeral. Ela será um artigo quando admitir o plural no feminino, uns, umas, tá? Ou quando a palavra qualquer puder ser colocada após o substantivo. Agora, pode indicar quantidade se puder ser substituído por outro numeral, como 2 ou 3, tá? O ideal é você analisar mesmo o contexto. Eu vou ver em que frase está inserida a palavra que eu coloque 1 quilo, né? Aí eu já sei que é numeral, tá bom? Leia as manchetes abaixo. Abril passado foi o quarto mais chuvoso do século. Site ajuda a calcular o custo de viagens para mais de 250 destinos do mundo. Pichard estabelece novo recorde nacional do triplo salto. Vacina contra a gripe já foi aplicada em 1/3 do público-alvo. Classifique os numerais destacados nas manchetes. Então, vamos lá. Na primeira, eu tenho o numeral quarto, que é ordinal, tá? Século é um numeral coletivo. 250 é cardinal. Triplo, multiplicativo. E 1/3 fracionário, tá? Passe para o feminino as palavras em destaques nas frases a seguir. A sala de aula tinha 14 meninos. Então, eu vou passar para o feminino. A sala de aula tinha 14 meninas. Eram aproximadamente 100 homens e 200 meninos de até 12 anos. Eram aproximadamente 100 mulheres e 200 meninas de até 12 anos. Observe o emprego dos numerais fracionários meio e meia nas frases abaixo. João comeu meio pedaço de torta. João comeu meia torta. As palavras meio e meia, nesses contextos, indicam metade. Explique por que ocorreu a flexão de gênero desses numerais. Porque esse numeral meio concorda com os substantivos a que se refere. Meio pedaço e meia torta, tá? Com base na atividade anterior, explique por que o correto é meio-dia e meia, e não meio-dia e meio. É até uma curiosidade, tá? Porque o numeral meia concorda em gênero com a palavra hora. Então, se a palavra é feminina, hora, esse numeral vai ficar no feminino também, meia hora, tá? Porque também indica metade, ok? Então, eu vou pedir que vocês leiam com atenção o quadrinho, tá? Lá da página 75, mais uma vez, para que vocês entendam melhor essa classificação dos numerais. Eu agradeço, vou encerrar essa aula por aqui, agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.